segundo domingo da Quaresma. E assim como o primeiro estava centrado nas tentações do Senhor no deserto, o segundo está em torno da transfiguração. Neste ciclo corresponde a versão de São Mateus, Mateus 17, 1-9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e o seu irmão João, e subiu com eles à parte a um monte alto. Transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com ele. Pedro então tomou a palavra e disse ao Senhor: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Ainda estava a falar quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E uma voz da nuvem dizia: Este é o meu filho, o amado, em quem pus a minha complacência. Escutai-o. Ao ouvi-lo, os discípulos caíram com o rosto por terra, cheios de espanto. Jesus aproximou-se e, tocando-os, disse-lhes: Levantai-vos, não temais. Ao erguerem os olhos, não viram ninguém senão Jesus sozinho. Quando desciam do monte, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém a visão até que o Filho do Homem ressuscite de entre os mortos. Chama a atenção a mudança de cenário tão radical, das tentações do deserto para a transfiguração no alto do monte. A liturgia tem uma intencionalidade deliberada e claramente pedagógica, porque a Quaresma não é apenas combate ascético nem apenas consolação espiritual. Não há verdadeira ascese sem mística, nem mística sem ascese. Na vida cristã, as duas dimensões, ascética e mística, conjugam-se, não é? Uma explicação de contextualização desta passagem. Jesus sabe que os seus discípulos se vão escandalizar quando chegar o momento da paixão. E por isso é muito previsível que ele quisesse revelar-lhes antecipadamente a sua glória, para que tivessem esperança no momento da grande prova, tivessem esperança na ressurreição. Vamos ao episódio. O que é que acontece na transfiguração? É a revelação da glória do Filho, em primeiro lugar. A glória que envolve Cristo no Tabor não é um acrescento a Jesus. Não lhe é acrescentada essa glória, mas é uma manifestação do ser oculto de Jesus. Aquilo que habitualmente está oculto aos nossos olhos, naquele momento torna-se visível. Na realidade, no Tabor Jesus não mudou, mas foi dada aos discípulos a capacidade de ver Jesus como ele realmente é. Uma capacidade que não temos no dia a dia. Naquele dia ali viram a sua glória, viram-no glorioso, cheio de luz. Portanto, em primeiro lugar, a transfiguração é a revelação da glória do Filho, de Jesus. Mas além disso também é uma revelação trinitária, não só do Filho, mas também do Pai e do Espírito Santo, que se fazem presentes. O Espírito Santo naquela nuvem que cobria e o Pai naquela voz que saía da nuvem. O Pai fala. O Filho é glorificado. De Jesus sai uma luz resplandecente, e o Espírito é essa nuvem que cobre esse mistério. A nuvem luminosa é a imagem do Espírito Santo. A voz do Pai autentica a identidade do Filho. Bem, tudo isto nos fala, está a refletir que ver a Deus é algo que supera a nossa condição humana, a nossa condição carnal. Tudo isto nos fala de que precisamos de nos purificar e temos de ser capacitados por Deus para poder ver a Deus. A isso chama-se a visão beatífica que podemos ter no céu. Temos de ser purificados e capacitados por Deus para poder alcançá-la. Porque isto é algo fundamental. O homem foi feito, foi criado para ver a Deus, para ver a Deus. E aqui há um paradoxo. O paradoxo é que a nossa carne humana não tem capacidade de ver a Deus. No entanto, fomos feitos para ver a Deus. O que quer dizer que Deus nos quer dar como um dom que supera a nossa capacidade. Há muitos textos que poderíamos citar. São Bernardo de Claraval diz num sermão:
Fomos criados para ver a Deus, toda a outra visão é insuficiente. Santo Agostinho diz: ali descansaremos e veremos. Veremos e amaremos, amaremos e louvaremos. Sim, fomos criados para louvar a Deus no céu. Insisto, do ponto de vista antropológico, o homem está orientado para a visão de Deus. Sem essa glória de Deus, o homem vive abaixo da sua vocação. Portanto, tiremos consequências. Portanto, a contemplação de Deus deveria ocupar um lugar muito importante na nossa vida. Não é apenas coisa das almas contemplativas. É uma dimensão de todo o Filho de Deus. É lógico que priorizemos a dimensão contemplativa, porque corresponde ao fim último para o qual fomos criados. Porque também essa dimensão contemplativa purifica a tendência para o ativismo. Já nos antecipa a vida eterna. Então, uma pergunta importante. Então, como se contempla? Como nos vamos preparando para ver a glória de Deus? Como se aprende a contemplar? Pois bem, a passagem diz-no: este é o meu filho, escutai-o, escutai-o. Essa teofania diz que escutemos o filho. É importantíssimo, portanto, escutar a palavra como forma de contemplar, de nos prepararmos para ver a Deus. Agora, a Deus recebemo-lo mais pelo ouvido do que pelo olho. São Jerônimo diz sem rodeios: desconhecer a Escritura é desconhecer a Cristo. Portanto, será importantíssimo que aprendamos a escutar a palavra de Deus, através da Lectio Divina, aprender a contemplação de Deus. Há uma citação sublime de Santo Agostinho que diz: quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Escritura, é Deus quem nos fala. Portanto, a leitura da palavra de Deus, introduzirmos-nos na Lectio Divina, prepara-nos para a contemplação de Deus. E, aliás, uma precisão. Para poder chegar a ser contemplativos é tão necessário. É totalmente necessário estar dispostos a experimentar. Não só as consolações, mas também as desolações. Porque nem sempre na nossa vida de oração diremos: como é bom estar aqui, façamos 3 tendas, o tempo passa a voar. Lamento não ter mais tempo para fazer oração, quanto desfruto. Não, também haverá momentos em que nos aborreceremos soberanamente, em que os ponteiros do relógio passarão muito lentamente. Isso também é importante tê-lo em conta, não é? Recordo que tivemos no seminário um diretor espiritual que nos dizia: quem não está disposto a aborrecer-se fazendo oração, nunca aprenderá a fazer uma oração gozosa. Dito isto, estamos a falar de como contemplar a glória de Deus. Temos de acrescentar algo. Não esqueçamos que também se contempla a glória de Deus quando se desce da montanha. Porque os discípulos, depois de ter terminado essa teofania, e quando já concluiu, viram ali Jesus sozinho, desceram da montanha. E o descer da montanha para a nossa vida cotidiana faz parte também do contemplar a glória. E isto, além disso, garante a autenticidade da contemplação de que não é uma fuga deste mundo. Se a glória do Monte Tabor, se a glória desse momento não se traduz em descer e tocar a carne ferida, carregar com o peso do outro, procurar também o serviço e não os aplausos dos outros. Se não tivermos também essa descida do monte, então não teremos vivido com autenticidade o mistério da transfiguração. No entanto, se descermos para abraçar as feridas deste mundo, então a transfiguração será autenticada. Seremos verdadeiramente contemplativos, ter-nos-emos transfigurado com Cristo. Seremos luz para os outros. No nosso rosto brilhará a luz de Cristo de modo refletido. Também nessa descida do monte para a nossa vida cotidiana,
se reflete e se autentica a verdadeira contemplação. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.